Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de ciências, né? Aula que traz para nós aí o nosso último conteúdo do bimestre, beleza? Estamos acabando aí. Esse será o nosso último conteúdo referente ao segundo bimestre, tá certo? É o conteúdo de movimento e sustentação nos seres vivos, tá certo? Lembrando que quando eu digo seres vivos, eu estou incluindo tanto os animais quanto as plantas, qualquer tipo de ser vivo que tenha vida, tá certo? Bom, falaremos aí, estudaremos os tipos de movimentos que esses seres podem desenvolver, a sua sustentação, como ela ocorre, né? Como esses seres vivos estão sendo sustentados, se é por esqueleto, se é por uma outra estrutura, tá certo? Então, iniciaremos nossa aula falando primeiramente a respeito do movimento e do deslocamento. Essas duas palavras elas parecem semelhantes, né? Trazerem o mesmo significado, ser a mesma coisa, mas na verdade ela traz aí algumas diferenças para nós importantíssimas que a gente precisa saber, tá certo? Então vamos falar aí inicialmente. Bom, os movimentos, pessoal, eles ocorrem em todos os tipos de organismos, certo? Desde os seres unicelulares, né, que são microscópicos, até os animais e vegetais, né, podendo variar aí de pequena contração, o ser vivo só dá uma contraçãozinha, que é realizada em partes do corpo, até deslocamentos aí a distâncias bem consideráveis, com uma velocidade também, digamos aí, bem grande, né. Por exemplo, a gente pode dizer aí que a gente tem uma variedade de tipos de movimentos, tá certo? Então a gente entende o seguinte, que o movimento, ele nada mais é do que a mudança de posição de uma parte do corpo do organismo. Ou seja, é quando acontece, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, uma borboleta que está sobre um galho de uma árvore, né? E ela acaba batendo as asas. Ela não está saindo de um lugar para o outro, porque ela está ali, presa no galho, mas ela está realizando o movimento das suas asas, certo? Então, isso é um movimento, né? Olha como eu deixei para vocês. Movimento é a mudança de posição de uma parte do corpo do organismo. Então, por exemplo, se eu estou parado e eu mexo, fico mexendo meus braços, né, para cima e para baixo, eu estou realizando o movimento, tá certo? Agora, vamos usar o mesmo exemplo da borboleta, né? Se essa borboleta, que está movimentando suas asas num galho, ela levanta voo e muda de um galho para o outro, então agora ela não está realizando um simples movimento. Ela está realizando também um deslocamento, porque ela está mudando de posição, tá certo? Então, olha como eu deixei aí. Deslocamento é a mudança de posição do organismo inteiro. Então, é quando todo o corpo do ser vivo, todo o organismo dele se, se desloca de um local para o outro. Então, por exemplo, usando o meu exemplo, né, que eu estava levantando, a gente estava usando aí dos braços, que eu estava levantando, movimentando os braços. Se eu sair do local que eu estou e ir para um outro local, eu estou fazendo deslocamento, tá certo? Então, percebam que tem diferença, movimento e deslocamento. Movimento, a gente tem uma mudança de posição de uma parte só do nosso organismo. Já o deslocamento, a mudança de posição do organismo, ela acontece por inteiro, certo? E nós temos aí alguns animais que acabam sendo sésseis. O que significa isso? Eles não se deslocam, né? Eles vivem fixos, né? Geralmente presos a um substrato. É o que acontece, por exemplo, com os animais marinhos, como as esponjas do mar, as anêmonas do mar. Elas não fazem deslocamento, elas não se locomovem de um local para o outro, mas elas ficam presas ali nos substratos, realizando movimentos, né? Ora para poder absorver a água, ora para poder filtrar essa água, né? Absorver o alimento que ela precisa. Então ela consegue realizar movimento, né?
ela consegue mudar uma posição de uma parte do seu organismo, parte do seu corpo, mas ela não consegue se locomover. Então, esses animais que não conseguem se deslocar de um local para o outro, nós dizemos que eles são sésseis, beleza? Bom, nós falaremos agora de um tópico sobre a sustentação, né? A sustentação em especial no caso aí dos animais, que é o tipo de esqueleto que eles possuem. Então, existem basicamente aí dois tipos de esqueleto: o exoesqueleto e o endoesqueleto, né? Exoesqueleto recebe esse nome porque ele é um esqueleto externo, né? Ocorre fora do corpo do animal. E o endoesqueleto, ele é um esqueleto interno, né? Que está dentro do corpo do animal. E a gente tem que levar em conta também que, apesar de ter esse esqueleto interno, nem todos os animais têm estruturas aí de suporte rígidas, né? Mesmo tendo esse esqueleto. É o caso, por exemplo, dos tubarões, que possuem um esqueleto cartilaginoso, certo? As arraias também. E até coloquei aí para vocês, no caso das minhocas, apesar de elas serem invertebrados, elas contam com um tipo de esqueleto hidrostático, né? Que é um tipo de esqueleto que funciona através dos fluidos corpóreos que este animal possui. É ele que vai dar ligação ao corpo do animal, tá certo? Bom, mas vamos falar a respeito, definir certinho o que é um e o que é outro. O exoesqueleto, pessoal, ele ocorre aí em animais, de modo em geral, nos artrópodes, né? Então tá incluso aí os insetos, os escorpiões, os carrapatos, as centopeias, né? Estes seres vivos, né, esses animais, eles acabam tendo na sua formação esquelética o que nós chamamos de quitina. Então, o seu esqueleto externo é formado por quitina, né? Que é ele que vai sustentar o corpo, vai proteger contra choques mecânicos, né? Quando ele for bater, perda de água e entradas de organismos, né? E além disso, acaba funcionando também como ponto de apoio para a ação dos músculos. Agora nós falaremos aí do endoesqueleto, né? Que é o esqueleto interno, né? Que fica dentro do corpo do animal, presente aí principalmente nos vertebrados. Bom, o endoesqueleto, pessoal, ele pode ser ósseo, né? Formado por ossos, pode ser cartilaginoso, como eu já tinha dito, né? Que é formado por cartilagem, como no caso dos tubarões e das arraias, ou pode ser até mesmo compostos por placas calcárias, né? Em alguns invertebrados mais simples, como os poríferos, a estrutura interior do seu corpo, quando esse animal morre, acaba calcificando. E o material, né, que é feito, né, esse esqueleto desse porífero, dessa esponja do mar, é através dessas placas calcárias, certo? Uma outra coisa interessante que eu coloquei para vocês, de que eu já tinha comentado, é o caso que ocorre aí com os anelídeos, né, em especial com as minhocas, que mesmo elas sendo invertebrados, elas contam com um esqueleto que nós chamamos de hidrostático, né? Ou seja, a sustentação é promovida por líquido, né? Então, o corpo desse animal é mantida graças a uma pressão que ocorre na ação muscular através dessa passagem de líquido, tá certo? Algo que eu quero chamar a atenção de vocês aí é com essa diferença do exoesqueleto e do endoesqueleto. Os animais vertebrados, como eu falei para vocês de modo em geral, eles possuem o endoesqueleto, né? Que é o esqueleto interno. Então, o que que acontece? Conforme esse animal vai crescendo, né, vai atingindo a fase adulta, o que que esse esqueleto vai acontecendo com ele? Vai crescendo junto, né? Então, conforme o animal vai crescendo, o seu esqueleto vai acompanhando e vai crescendo junto com ele, tá certo? Já nos animais que possuem exoesqueleto, que é esse esqueleto externo, eles passam por um processo que nós chamamos de muda, ou ecdise. O que significa isso? Olha bem para a figura que tem na apostila.
ele faz a troca do seu esqueleto. Então, à medida em que esse animal vai crescendo, ele vai fazendo a troca do exoesqueleto. É o que acontece, a gente acaba vendo isso muito na natureza, aqui no interior, quando a gente vai nessas chácaras, nesses parques, a gente acaba vendo esqueleto de cigarra, né? Mas todos os artrópodes, eles passam por essa mudança, né? Pela icdise, que é então esse processo em que o animal troca de esqueleto à medida em que ele vai crescendo. O esqueleto não acompanha o tamanho do animal, tá certo? Então essa é uma das grandes diferenças que ocorrem aí entre um animal que tem o endoesqueleto, que é o esqueleto interno, e o exoesqueleto, que é o esqueleto externo. Bom, agora falaremos aí com relação ao deslocamento, certo? Que é essa mudança de lugar, né, que um animal faz aí. Bom, nós temos basicamente aí dois tipos de ambientes, né? O ambiente terrestre e o ambiente aquático. No ambiente terrestre, então, o animal ele pode se locomover de várias formas, né? Ele pode caminhar, né? Pode correr, pode saltar, rastejar, voar, depende do animal, né? E no caso dos animais aquáticos, eles são transportados aí geralmente pelas correntes de água, né, marítimas, ou usando nadadeiras, no caso, como é o caso dos peixes, e os jatos de propulsão, que é o que geralmente não, é o que os moluscos, como os polvos e as lulas, acabam utilizando, tá certo? Bem simples, né, para entender. Bom, e agora nós falaremos aí a respeito do movimento que ocorre nas plantas, né? A gente acha que as plantas não possuem movimento, mas elas possuem sim, né? E o movimento nas plantas está relacionado principalmente ao seu crescimento, tá certo? Então a forma como ela vai crescer, vai se desenvolver. Vai ter algumas palavrinhas diferentes aí, vou tentar ser o mais explicativo possível, tá certo? Então a gente começa aí falando sobre o tropismo, né? O tropismo, pessoal, ele é um tipo de movimento realizado durante o crescimento da planta. E ele é provocado aí por um agente estimulante, né? Que podem ser alguns que eu coloquei aí embaixo, né? Pode ser o fototropismo, que no caso vai ser a luz. Então essa planta ela vai se movimentar, ela vai seguir o caminho da luz. É o que acontece com as plantas que gostam de luz, né? Elas vão sempre procurar crescer em direção da luz. Esses dias aí, até semana atrás, o pessoal tá vendo tirar foto em girassol e o girassol ele conta com o fototropismo. Ele acaba sempre acompanhando a luz do sol. Outro tipo de tropismo, outro tipo de movimento, né, realizado pelas plantas é o geotropismo, né? Gel vem de terra, né? E o geotropismo está relacionado com a gravidade. Então essa planta ela vai buscar aí crescer através por meio da gravidade, né? Outro tipo de agente estimulante que promove o tropismo, que é o movimento realizado pelas plantas, é o quimiotropismo, que ele vai ocorrer devido às substâncias químicas presentes nas plantas, certo? Então, por exemplo, quando a gente quer que uma planta cresça mais rápido, a gente acaba utilizando substâncias químicas, e isso acaba desempenhando aí nela o quimiotropismo, tá certo? Desses movimentos, nós temos aí o que nós chamamos de movimento positivo e movimento negativo, né? O que seria esse movimento positivo? Movimento positivo, pessoal, é quando a planta cresce, então, em direção ao agente estimulante. Então, no caso do fototropismo, está realizando o quê? Um movimento positivo, né? Porque ela está crescendo em direção à luz solar. Agora, o movimento negativo é quando a planta cresce em direção ao contrário. É quando ela tem o agente estimulante, por exemplo, ela tem o fototropismo, que é a luz, ela tem a gravidade, como é que eu diria? Aliada a ela, tem o quimiotropismo também aliado a ela, conveniente a ela, mas mesmo assim ela vai crescer em direção ao contrário, ela não vai seguir esses agentes estimulantes.
Então, este é o movimento que nós chamamos de movimento negativo, certo? Para ficar mais claro, né? É o que ocorre aí, por exemplo, com as raízes que se afastam do solo, né? As raízes não são características das plantas que devem estar no interior, dentro do solo. Então, por exemplo, quando a gente começa a ver raiz que acaba crescendo fora do solo, é porque ela está realizando um movimento negativo, ela está crescendo em direção ao contrária do seu processo natural, tá certo? Bom, além desses movimentos, nós contamos aí também com outros tipos de movimentos, né, das plantas, como nastismos, né, que é causados aí por fatores ambientais, que é através do toque, né? Essas plantas acabam se movimentando pelo estímulos que elas recebem de toque, né? É o que ocorre com a planta dormideira, é o que ocorre com a planta carnívora, que elas acabam sendo estimuladas, né, por fatores ambientais, e aí através desses fatores ambientais elas acabam promovendo esses movimentos, tá certo? E para fechar, nós temos aí também o tactismo, né, que é o deslocamento das estruturas. Ou seja, é quando a gente tem, por exemplo, a movimentação de pólen que sai de uma planta e vai para outra através aí de um agente que acaba sendo o vento, né, que acaba levando, mas quando a gente tem essa troca de pólen que sai de uma planta e vai para outra e né, ocorre, por exemplo, a fecundação, ela passou aí por um processo chamado tactismo, tá certo? É quando ocorre então o deslocamento das suas próprias estruturas. E aí, pessoal, as plantas elas possuem também, entre aspas, um esqueleto, né, que é chamado de colênquima. Ele que é o tecido de sustentação e crescimento das plantas, certo? É ela que vai revestir essa planta, né? Vai formar, por exemplo, a casca da planta. E o esclerênquima é o que está associado ao tecido morto da planta. Então, mesmo quando a planta morre, né, ela conta com esse tecido de sustentação, né, de revestimento, e quem faz isso é o esclerênquima, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, a aula simples sobre movimentação e sustentação nos seres vivos, né, que podem ocorrer tanto em animais quanto em plantas. E aí, então, finaliza o conteúdo, pessoal, do segundo bimestre com relação à aula de ciências, tá certo?